Hoje é o seu primeiro dia de aula, seja bem-vindo. Eu quero começar a contar para vocês hoje sobre quando eu me apaixonei perdidamente pelo vidro. O vidro começou na minha vida há mais ou menos 5 anos, onde eu comecei a trabalhar com vitrais, esculturas, e depois eu fui para vitrofusão. Quando eu encontrei a vitrofusão, eu descobri que realmente era a minha paixão. Eu queria o vidro na minha vida, porque eu descobri que eu posso trabalhar cores, formas, estruturas para decoração de ambientes ou para decoração de corpos, como uma joia. Nessa descoberta, eu decidi que eu iria trabalhar com joalheria, fazendo pequenas esculturas em cada peça que eu fazia, para que as pessoas pudessem se apaixonar e usar e ter esse mesmo amor que eu tenho pelo vidro e mostrar que o vidro é uma joia. Eu fui fazer um curso de design de joias por 1 ano, sempre focando para a volta da joia em vidro. Nisso, eu terminei esse curso e consegui realmente renascer o vidro como joia. O vidro, em algumas bibliografias, a gente lê que é um sólido amorfo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um sólido que não se cristaliza. E também em outras bibliografias a gente encontra que o vidro é líquido, que inclusive tem várias tecnologias, várias pesquisas existindo nesse assunto, que são super interessantes. Mas você já parou para pensar onde tem o vidro na sua vida? Em quais partes da sua rotina você vê o vidro? Olha, básico, simples. Olha meu óculos. Esse óculos é de vidro, é de grau. Qual é a diferença entre o vidro da janela, entre os cristais? É que a base dele é feita em sílica, areia e os outros componentes. Por exemplo, o vidro float, o vidro de janela. Ele é um vidro que é alcalino e 95% da produção mundial de vidro é desse tipo de vidro. Olha só que interessante. Então o vidro está em todos os lugares e não é poluente. Ele é totalmente reciclável. Mas um assunto extremamente interessante que eu quero contar para vocês é: vocês sabem desde quando o vidro está na civilização humana? Desde os homens das cavernas. Eles usavam um tipo de vidro que se chama obsidiana. É um vidro de vulcão, encontrado rochas de vulcões com essas características. Então eles esculpiam esse vidro e colocavam nas pontas das lanças. Olha que top, que interessante isso. E outro assunto, você sabe quando é que o vidro começou a se tornar uma joia? Isso há 5.000 anos atrás, com a alta classe egípcia. Eles usavam o vidro em um estilo pasta em vidro, normalmente pintado de azul, onde eles adornavam as pessoas misturando o vidro com ouro e pedras preciosas. Então, quando eu falo que o vidro é uma joia, eu não estou com nada novo. Essa história é bem mais antiga do que a gente pode imaginar. O vidro que nós vamos utilizar para fazer a sua peça é o vidro float. É o vidro que nós encontramos no nosso cotidiano. E o porquê que eu gosto tanto desse vidro e dos vidros em geral? Porque eles são completamente recicláveis. Aqui no meu ateliê, por exemplo, vocês vão, quando nós estivermos fazendo o seu pingente, você vai observar que vão sobrar pedaços de vidro pequenos. Caso eu não utilize na sua peça, eu vou utilizar em outros projetos, tanto para esculturas, como esculturas grandes, como esculturas pequenas, em pingentes, em brincos e outras peças. Essa é uma parte maravilhosa do vidro. Ele não deixa resíduo para o mundo. A técnica que nós vamos usar para fazer o seu pingente é a vitrofusão. O que é a vitrofusão? Nós vamos pegar o vidro, colocar materiais entre ele, por exemplo, esmaltes,
ou outros materiais que são compatíveis com o vidro e vamos colocá-lo em alta temperatura. O que é alta temperatura para o vidro? Mais ou menos 800 graus. Isso nós precisamos de um forno especial, de uma ambientação especial para fazer esse trabalho. O que é o esmalte que a gente vai pintar o seu pingente? Os esmaltes vítreos, para que eles trabalhem bem com o vidro, a composição dele é a sílica, que é a mesma composição do vidro, e também os óxidos, que dão as cores para essa peça, para esse vidro. Em alta temperatura, eles se conectam, se moldam e se tornam uma única peça, formando a escultura em vidro. Olá! Estamos na sua segunda aula e você pode perceber, eu estou usando EPIs, óculos de proteção e luvas. Por quê? Porque nós vamos falar sobre vidro float. Então, eu estou usando toda a segurança para essa conversa. Esse vidro, para esse trabalho que nós vamos fazer agora, ele tem que estar já higienizado, lavado. Eu utilizo sabão, detergente e bucha. Por quê? Para que todo o óleo que exista no vidro ou a poeira seja retirado, para facilitar no corte e também para que o resultado final do seu pingente fique perfeito, que o vidro mantenha o brilho que ele tem. As ferramentas que nós vamos usar agora para o corte do vidro são esta Vidia, que é um estilo de uma caneta onde ela tem a ponta diamantada, que faz o corte do vidro. Eu vou mostrar uma coisa interessante da Vidia. Apesar dessa ponta cortar o vidro, ela não corta a nossa mão. Então, é uma ferramenta para vidro. Nós vamos usar também esse alicate, que ele se chama bico de pato. Esse alicate, ele é para abrir o corte do vidro, para destacar o vidro após o corte. E também esse escalímetro, para que o nosso corte se torne mais reto. Esse escalímetro, ele pode ser trocado por uma régua que vocês tenham. Quais as formas que o seu pingente pode ter? Uma das sugestões é o quadrado. O quadrado, ele tem todas as partes iguais e os ângulos também. Todos os lados iguais e os ângulos também. Pode ser redondo, circular, eu quero dizer. O que o círculo representa? Representa o infinito. Não tem começo nem fim. Outra sugestão também é o triângulo. O que o triângulo diz? Começo, meio e fim. Essas formas são as geométricas. Outras sugestões são formas orgânicas também, como uma folha, como uma gota. Aqui ficam algumas sugestões para você já ir pensando no seu pingente. Continuando a nossa conversa sobre as formas, por exemplo, deste quadrado, nós podemos encontrar dentro dele este círculo. E desse mesmo quadrado, nós encontramos dentro dele esses dois triângulos. Nessa brincadeira com as formas geométricas, a gente pode criar tantas outras formas para fazer o seu pingente. Por exemplo, dentro desse círculo, a gente vai criar uma flor. A mesma coisa deste quadrado. E mesma coisa do triângulo.
olha quantas opções a partir de um formato só. A partir de um quadrado, nós fizemos várias novas peças. Isso é um estímulo para você pensar sobre o seu pingente. Qual a forma você quer dele? Sobre a esmaltação. O que nós precisamos para pintar o vidro, esmaltar o vidro? Pincéis. Esses pincéis são encontrados facilmente em livraria. Eu escolhi esse tamanho em função do tamanho da peça que nós vamos pintar. Então vamos esmaltar agora esta peça que nós cortamos na aula anterior. Para que nós vamos esmaltá-la? Para que ela se torne uma peça única, exclusiva, com estas cores que eu optei, que são azul, amarelo e vermelho. Essas são as cores primárias, onde na sua mescla surgem todas as outras cores. Pensando no seu pingente, alguma dessas cores tem algum significado para você? Qual é a sua cor favorita para pintar o seu pingente? Você já pensou nisso? Vamos lá, vamos começar a esmaltar o nosso pingente. Eu optei por começar com o vermelho. Deixa eu segurar o vidro para que a cor eu consiga pincelar melhor. Ó, observem que o amarelo ele tá mais líquido, ele tá com mais água. Para quê? Para que eu coloque o esmalte no vidro e ele penetre no vermelho, ele se mescle ao vermelho. Olha que lindo! Ele está começando a ter reentrâncias vermelhas dentro do amarelo e vice-versa. E a última cor que eu escolhi para esse pingente tá aqui, ó. O azul. Ele também está um pouquinho mais líquido e ele vai se mesclar às outras cores. E cada pincelada que é dada nesse pingente faz que ele tenha uma característica diferente e se torne uma peça única. Então, esse é o nosso pingente. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é um dos exemplos de pingente para que você tenha ideia para o seu pingente. Mas eu tenho outros exemplos aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse em formato folha, em tom azul e branco. Tem este outro pingente também triangular, com todas essas cores, o vermelho, o amarelo, o cinza, negro, todas essas cores, ele fica extremamente bonito por ser geométrico. Esse daqui é um pingente que tem uma técnica diferente, que eu posso mostrar para você na nossa aula, na nossa conversa. Essas cores, o lilás e o branco e essas escamas formadas dentro do pingente, elas ficam encantadoras também. Esse formato de gota é uma opção também muito linda. E esse pingente também é uma opção que ele é de um vidro todo transparente e simplesmente uma gota de esmalte preto no centro, que pode ser outra cor de esmalte, onde eu criei esse craquelado no vidro, que eu posso ensinar também para você se você tenha gostado dessa técnica. O pingente que você vai receber na sua casa já vai com esse fio, para que você já possa usar imediatamente. Estão aqui as ideias, pense nelas, pense em todo esse mini curso e vamos fazer o nosso pingente juntos. Espero que você tenha aproveitado, se inspirado com todas essas pinceladas sobre cores, vitrofusão, todo esse lindo mundo do vidro.
espero você na nossa videoaula para a gente fazer o seu pingente, tá ok? Até lá!